Primeiro que tudo, obrigada pelo teu tempo e pela tua disponibilidade. Ahm, Como tínhamos falado, o nosso trabalho é mais centrado no movimento feminista universitário e nós estamos a tentar abranger várias áreas, desde a praxe, a associação de estudantes, pronto, tipo, nas suas várias vertentes, estás a ver? E nós lembrámos-te porque enquanto estudante de Ciências da Comunicação na nossa faculdade, nós estamos a fazer também um estudo mais de caso, direcionado para a faculdade em geral, mas também no seu caso específico, pronto. Como é que os alunos veem estes temas, se já sofreram algum tipo de assédio ou discriminação por parte da comunidade, quer seja estudantil ou não, mesmo pessoal docente ou não docente. E também, por outro lado, num prisma mais positivo, como é que nós conseguimos fazer a diferença neste tipo de temas nas suas várias formas. E lembrámos-nos de ti, porque sabemos estar mais ligada à parte do associativismo. E pronto, tens uma expressão forte nessa área. E eu queria perguntar-te porque é que decidiste tomar uma posição efetiva na luta, mais formal, digamos assim, e o que é que te levou a integrar este movimento em específico da greve feminista e em si, pronto, algo já estabelecido. E porquê esse em específico? Ok, uma boa pergunta. Sim, então, eu acho que estas coisas é difícil tu dizeres tipo uma razão única, porque é uma coisa tão complexa que eu sinto que foi acontecendo na minha vida um bocadinho como uma espécie de onda sísmica com réplicas, ou seja, desde que eu sou muito nova, que eu comecei a perceber que ser mulher significava um conjunto de coisas nesta sociedade. E muitas vezes não eram coisas muito boas. E então, desde que eu sou nova, que comecei, eu acho, a ficar um bocadinho mais consciente em relação a coisas que me aconteciam e que eu percebi e comecei a perceber que isto acontece-me por eu ser mulher. Existem casos específicos, sei lá, posso contar uma outra história. Eu lembro-me de estar, esta foi das que mais me marcou, que foi um caso de assédio em que eu devia ter aqui uns. Que idade é que nós temos no sétimo, no oitavo ano, para aí? Não sei, 13 anos, vou dizer 13 Yeah. anos. Aí. E havia um rapaz da minha turma que decidiu, a dada altura, no ano letivo, que a brincadeira dele nos intervalos era andar a perseguir as raparigas e a apalpá-las ou a dar-lhes, desculpem a linguagem, mas, ou seja, a dar-lhes palmadas no rabo quando elas estavam distraídas e depois fugiam. Só às raparigas. E houve um dia em que isso me aconteceu. E eu fiquei, além de me sentir muito humilhada e envergonhada, senti-me com muita raiva daquilo. E então, essa história depois até teve um fecho interessante, porque nós queixámos-nos a uma das nossas professoras, e essa professora fez uma coisa muito interessante que foi, nós estávamos em aula e disse, todas as raparigas que já foram apalpadas de rapaz, vão ao quadro e escrevam o vosso nome. E ele estava ali à frente, ele obrigou-o a ficar ao lado do quadro em silêncio enquanto aquilo acontecia, e o quadro ficou cheio de nomes. E pronto, obviamente que ele, acredito, espero que não se tenha sentido muito bem, bom, depois teve outro seguimento, mas aquilo foi muito simbólico para mim e impactou-me, porque eu senti mesmo uma indignação tão visceral por ele me ter feito aquilo, que foi, não, tu não podes fazer isto, tu não podes tocar no meu corpo assim, não funciona assim, não pode funcionar assim. Pronto, esse foi um dos casos. E depois também me lembro, às vezes em educação física, sei lá, aqueles comentários, estás a jogar basquete e alguém diz, ai, cuidado com aquela rapariga, cuidado com... Né? E comecei assim a acumular várias histórias banais do dia a dia, que infelizmente são banais, e acho que comecei a despertar na altura de forma um bocadinho ingênua para isso, não lhe chamava feminismo, não tinha um nome, mas sentia que havia tipo uma injustiça, havia qualquer coisa que não estava bem. E eu por acaso há uns tempos estava a rever o meu caderno da altura de escrita e até foi giro porque eu encontrei tipo um texto sobre feminismo, tipo eu tipo, revoltada nessa altura, pronto, de certeza que foi no meio dessas coisas acontecerem. Em que lá está, pronto, eu ainda não chamava feminismo, mas já sentia de facto um conjunto de injustiças, pronto. Depois acho que com o tempo tu vais, e hoje em dia felizmente há muito mais informação a circular,
começas a perceber, ok, isto tem um nome, há um nome para este movimento, para esta luta, há mais mulheres que passam por isto, há mulheres em circunstâncias diferentes da minha que passam ainda por outras coisas que eu não entendo. Então pronto, esse caminho foi acontecendo. Depois, chegando ao núcleo feminista em particular, só para não me estender muito, então, o núcleo feminista de Évora nós fundamos no final de 2019. É importante dizer que até essa altura nunca tinha havido um movimento mais ativista no que diz respeito aos direitos da mulher no Alentejo, pelo menos que nós soubéssemos, de forma mais. Ou seja, não tinhas um núcleo, como tens em Lisboa, no Porto, noutras cidades. E, por exemplo, no 8 de março nunca se fazia nada. Ok, recebiam-se flores e poemas, mas não havia uma manifestação. E o primeiro ano em que houve manifestação foi depois no início de 2020, por causa do nosso núcleo, e nós percebemos mesmo, ok, há uma lacuna no Alentejo, pronto, partimos de Évora, não é? É um bocadinho o nosso epicentro, no que toca ao movimento feminista. E depois, só para concluir a minha resposta, porque é que eu me decidi juntar e depois porque este em particular, mas o facto de eu me ter decidido juntar a um núcleo na altura, termos formado um núcleo com outras mulheres que eu fui conhecendo, depois entretanto, ou seja, tu conheces uma pessoa, depois essa pessoa conhece outra que também está interessada e entretanto percebes que há um conjunto de mulheres nesta cidade que pensa sobre isto, não é que não sinta, porque eu acho que todas nós sentimos, eu acho que é impossível ser-se mulher neste mundo e não ser, e essa existência não ser oprimida e violenta de alguma forma. Acho que é impossível. Podemos ou não estar conscientes disso, mas é impossível. E foi o perceber uma coisa que é: a luta tem de ser coletiva, na minha ótica. Ou seja, por mais que nós no nosso dia a dia individualmente possamos lutar pelos direitos humanos em geral, pelos direitos das mulheres, ou desconstruirmos o nosso próprio machismo, não é? Hoje em dia eu também olho para trás e penso em coisas que eu dizia ou pensava e reconheço que sou machista, que era machismo internalizado, ou que era feminismo, a feminilidade tóxica, aliás. Portanto, acho que há essa desconstrução individual. Há também na conversa, nos debates, no dia a dia, é possível, pouco a pouco, isto também, se calhar, mudando um bocadinho, alertando algumas pessoas, mas acho que a luta em si, para ter impacto, tem de ser coletiva, porque isto é um problema do coletivo, é um problema político, é do estar em conjunto, é da sociedade. E então também é preciso tu colocar-te no lugar de outras mulheres. Eu acho que o nosso núcleo tem isso muito interessante, que é, nós temos pessoas de quase todos, não digo quase, não é de quase todos os continentes, mas temos pessoas de várias nacionalidades que vêm de contextos completamente diferentes, de Angola, do Brasil, da Argentina, pronto, de Portugal, e mais, pronto, especificamente o Alentejo, portanto temos pessoas, eu acho que diferentes de áreas de estudo e de trabalho, diferentes idades, temos pessoas de 17 anos, temos pessoas de 30 e tal, e portanto eu acho que isso também é muito interessante, que é tu também depois perceberes que o feminismo não é só lutares por aquilo que tu queres, é de facto lutares por uma liberdade que chega a todas e para aquilo que todas precisam. E vou-me calar, que já está uma resposta muito longa, desculpem. Não, está ótimo. What? Ótimo. Por acaso, pronto, agora tenho duas vias, se calhar até faz mais sentido pegar já naquilo que tu disseste. Pronto, sendo ebrense, né? E exercendo uma atividade associativa feminista no meio mais pequeno e, como tu disseste, sem um passado, um histórico, já uma estrutura definida neste aspecto sobre estes temas e, sobretudo, desta maneira, pronto, de associativismo e algo mais formal. Em que é que notas diferenças, por exemplo, no estabelecimento deste tipo de atividades no Alentejo, onde nunca tinha existido, em comparação, por exemplo, este tipo de atividades que já existem em Lisboa e nas grandes cidades de uma maneira já mais estabelecida e aceite e pronto, em que é que achas que isso dificultou de algum modo vocês conseguirem fazer algum tipo de organização de atividades ou a serem legitimadas, quer mesmo na organização ou no olhar externo, digamos assim, mesmo apresentar-se enquanto membro do núcleo, se isso era algo que podia ser visto com alguma resistência num meio mais pequeno, sem grande passado neste meio, em comparação, por exemplo, ao que vês em Lisboa, na faculdade, ou assim. Pois, acho que a nossa faculdade é um bocadinho um pequeno oásis nisso, não é? Pronto, eu acho que há uma vantagem e há uma desvantagem, mas respondendo especificamente à tua questão,
Dificuldades. Eu acho que, em primeiro lugar, há logo um grande medo da própria palavra, da forma como nós chegamos e nos apresentamos no espaço público. Somos feministas. Eu lembro-me quando nós estávamos a escolher o nome do núcleo, houve vários nomes em cima da mesa, um deles não tinha diretamente a palavra feminismo, mas depois nós tivemos esse debate e pensámos: não, mas nós somos feministas, nós não vamos. Quer dizer, nem faz sentido não chamar o que nós somos de outra coisa que não isso. E lembro-me de, pronto, ter pessoas até na altura familiares me dizerem: as pessoas vão se afastar com essa palavra, não vão perceber. E nós pensámos: ok, então é porque precisamos mesmo de a usar, nesse caso, e não fugir dela. E portanto, o que eu sinto é que, enquanto que cá em Lisboa, se tu fizeres algo que tenha o nome feminista logo, isso já é muito mais. hum, ou seja, é comum, é muito mais comum. E eu acho que isto, não sei, eu sinto que isto é uma desvantagem e uma vantagem ao mesmo tempo em Évora, que é, por ser um assunto ainda tão, que ocupa tão pouco lá o espaço público e as próprias ruas, eu acho que chama muito mais a atenção, por um lado, do que se calhar chamaria cá numa cidade grande, mas ao mesmo tempo lá está, também é mais temido, é mais mal compreendido. Depois também, eu acho que há em geral ainda bastante conservadorismo em Portugal e no Alentejo, se calhar ainda mais. Não é se calhar, é de certeza, acho que ainda há muito mais conservadorismo. Um, que eu acho que não tem tanto um cunho necessariamente muito religioso, mas pronto, acho que as pessoas estão um pouco menos abertas a isto. E portanto sinto que e já tivemos assim pequenas histórias, sei lá, quando nós fizemos no 8 de março, quando fizemos a nossa manifestação, eu tive um casal a passar, um casal que passou por nós, e o senhor pergunta: mas porque é que começa a mandar vir e dizer: "Então, mas não há um dia do homem, porque é que não há um dia do homem?" Sabe? Portanto, tem sido, eu acho que o desafio que nós temos logo a priori é mesmo conseguir chegar à população eburense de forma a explicar-lhes o que é o feminismo e que não é nada de mal e de errado. Acho que sim, é mais difícil, é mais difícil. Não sinto que haja ainda muito debate, em relação a isso. Se calhar fora da universidade e mesmo na universidade, não sei. E se calhar por isso mesmo torna-se mais gratificante e mais urgente, de certo modo, fazê-lo neste tipo Sim, de meios. sim, sim, sem dúvida. Sim, tanto que lá está, eu podia-me ter juntado a um grupo feminista cá em Lisboa, Exato. mas não me fazia tanto sentido, porque eu também queria perceber quais é que, e isto é um desafio, é uma questão que nós ainda mantemos, em cima da mesa, que é quais é que são, as dificuldades particulares das mulheres que vivem nesta região? Uhum. Em termos de violência doméstica, como é que é? É pior? Eh, Acho que ainda há muita coisa que está muito camuflada. E eu acho que esse é um dos, pronto, é um dos maiores desafios, mas lá está, como tu dizes, também é mais gratificante, porque de facto sinto que ainda há pouca coisa feita, portanto sinto que há mais coisas a fazer lá. E há coisas específicas que me interessam perceber lá, porque lá está, também não faz muito sentido um feminismo universal e abstrato, meio kantiano, tipo, igual para tudo. Não funciona assim, não é? Então, interessa-me mais perceber também as especificidades, pronto, dessa região e do Alentejo, que também tem um Uhum. passado relativamente particular. Sim, exato. Às vezes a questão que se coloca, eu, por exemplo, também todas aqui somos alentejanas, né? Que estamos aqui. Portanto, tem as suas vantagens nesta conversa. Eu não sei às vezes, e não sei se tu concordas, que às vezes se existisse, como graças a vocês existe, uma expressão mais vincada deste tipo de lutas e deste tipo de temas, se calhar também muito mais mulheres sentiriam que têm voz nesta matéria. E também, como disseste, que têm um grupo tão diversificado. Eu nem tinha essa noção de pessoas. Um, em que é que achas que isso foi positivo nesta discussão sobre este meio em particular, esses vários backgrounds, mesmo sendo focado no Alentejo, essas ascendências, tipo, em que é que isso enriqueceu o grupo e o tipo de luta e de ações que pretendem fazer e trazer à comunidade? Acho que enriqueceu muito. Por exemplo, eu
não querendo estar a categorizar isto muito por nacionalidades, porque acho que isso também tem o seu quê de problemático, mas, por exemplo, nós temos pessoas, apesar de todo o preconceito que ainda há em Portugal com mulheres brasileiras, infelizmente, na verdade, eu acho que foram um bocadinho elas que nos espicaçaram mais no início, porque no Brasil há uma série, apesar de todo, né, todos os problemas sociais, mas a verdade é que eu acho que há muito mais agitação já no que respeita a isto. E então nós temos várias mulheres no nosso núcleo que vêm do Brasil, que são pessoas que estão em mestrados, estão em doutoramentos e que já vinham com uma reflexão crítica muito profunda. E em que, por exemplo, o feminicídio, só para dar um exemplo, a palavra feminicídio lá já existe na lei de uma forma que não existe em Portugal. Que é, okay, é um crime, um homicídio que acontece por seres mulher. E isso em Portugal ainda não está muito assente. E então, eu acho que contribuiu muito porque nos trouxe já uma desconstrução muito maior de uma série de questões. Depois também temos pessoas, pronto, da Argentina, de Angola, também mais especificamente, que te trazem sempre, ou seja, mostram-te que não é igual ser mulher em todo o mundo e que, ou seja, há um conjunto de desigualdades que são comuns, ou são mais ou menos comuns, mas depois há outras que não. E isso toca noutro ponto que é o facto do nosso feminismo ser interseccional. Só nos faz sentido um feminismo que seja interseccional, porque é a ideia de que, ok, nós podemos lutar pelos direitos de uma mulher branca, podemos lutar pelos direitos de um homem negro, mas quem é que fala das mulheres negras? E depois também ok, isto não é simplesmente somar, não é tipo questões, desigualdades a nível de género com desigualdades a nível étnico. É uma fusão de outra coisa, ou seja, não estou a explicar muito bem, mas aquilo que uma mulher negra sente não é simplesmente um somatório de aquilo que é ser negro e aquilo que é ser mulher, é qualquer coisa ainda de diferente. E pronto, e acho que essa interculturalidade que há no nosso núcleo também nos ajudou a chegar a esse tipo de feminismo interseccional. Ai, acho que me perdi muito, não sei se Não, foi respondi. ótimo. Eu disperso muito, desculpa, cala-me. Não, foi ótimo, porque é isso, é assim de que às vezes também faz falta. Por exemplo, assim, qualquer pessoa que estivesse de fora poderia pensar que estaria mais direcionada ao grupo de pessoas que nasceram em Évora, são de Évora, têm muito aquela vivência alentejana e às vezes eu sinto que é isso que existe um estigma em relação ao associativismo, que é muito centrado nas pessoas que o constituem e que não têm aquela visão para fora e muito menos essa constituição tão dinâmica e isso é incrível. E pronto, isso leva também um bocadinho àquilo que tínhamos pensado, perguntar, que era, às vezes, até mesmo por esse estigma que tinhas falado de associativismo, de ser visto um bocado de maneira ainda um bocadinho reticente por parte de camadas mais conservadoras ou mesmo camadas mais que não estejam tão habituadas a este tipo de intervenção social e que todas as coisas têm que ser resolvidas caso a caso e não existe uma luta de uma por todas e tudo mais. Alguém que quisesse expressar-se dessa maneira, quisesse integrar o núcleo ou qualquer outro tipo de associativismo, mas se sentisse um bocadinho aquela pressão e aquela vergonha de não saber como fazê-lo ou de necessitar daquela frase de apoio de se tens essa paixão em ti faz, o que é que tu dirias a essa pessoa? Para se juntar a um Para se movimento juntar, feminista. sim. Neste âmbito em específico. Opa, eu acho que aquilo que mais que eu acho que mais resume isso é enquanto nós, e eu acredito mesmo nisto, e é por isso que eu acho que a luta tem de ser coletiva. Enquanto toda a gente não for livre, ninguém é. Ou seja, nós não existimos neste mundo tipo, isolados, e, e enquanto houver uma mulher no mundo que seja violada, que não possa andar segura à noite na rua,
enquanto tiver que fazer todas as conjecturas e mais uma, porque simplesmente foi sair à noite, foi beber um copo e agora como é que volta para casa sozinha, porque não é seguro. Enquanto tivermos de viver com medo e a planear assim o nosso dia a dia, enquanto não tivermos acesso, um, enquanto a um aborto que seja seguro e que seja e que seja legal. Há tanta coisa, enquanto não tivermos acesso à educação, enquanto não tivermos salários iguais, e só um parênteses em relação a isto, quando nós falamos de questões também de classe, o interseccionismo também entrelaça, não é? A classe, a etnia, género. A maior parte das pessoas que recebem o salário mínimo em Portugal são mulheres. Portanto, quando nós estamos a falar de pobreza em Portugal, de recebermos salários muito baixos, não é só uma questão de classe, é uma questão de género, porque a maior parte das pessoas que estão nessa franja são mulheres. Enfim, enfim, toda a infinidade de desigualdades e de opressões e de violências que existem contra as mulheres. Enquanto isso acontecer, nenhum de nós é livre, nem um homem é livre. E portanto eu acho que o maior embalo que eu sinto que poderia dar a alguém era esse, por mais confortável que tu te sintas na tua pele, enquanto não formos todos mais livres, enquanto não houver mais justiça social para todos, tu também não és livre, não és verdadeiramente livre. E em relação aos homens, eu também queria dizer isto, porque obviamente que o feminismo não é um movimento de mulheres, é geral da sociedade, toda a gente que quer uma sociedade mais justa e mais igualitária e menos violenta. E eu há pouco tempo estava a ver um vídeo de um canal que eu deixo aqui a sugestão, que se chama Tempero Drag, que é incrível. E vão ouvir, se não conhecem. E em que surgia a frase, eu apontei aqui, exatamente, que é ser um homem não viril é um ato revolucionário. E então, eu termino só com isto, que é, os homens também podem ser revolucionários e devem ser revolucionários porque eles também são oprimidos pelo machismo. Por mais que possam não estar conscientes disso, as oprimidas não somos só nós, também são eles. E as pessoas não binárias, etc, etc. Portanto, também acho que isso é importante, pronto, que os homens percebam que a revolução também está neles, porque a opressão também está sobre eles. Imagina, também em relação àquilo que tu disseste, precisamente, que isto não é só uma luta de mulheres, não é só uma luta de mulheres que se identificam enquanto mulheres. Como é que tu achas que existem, que pequenos gestos é que tu também tens todos os dias para tentar mudar um bocadinho esta realidade, este estigma, quer em relação à luta, quer em relação à discriminação, e de que modo é que também encorajarias esses pequenos gestos em geral, quer por parte dos homens, quer por parte de comunidades que não estejam tão sensibilizadas para estas temáticas, quer seja sobretudo também no caso da universidade, comunidade estudantil ou mesmo a direção, organizações, etc., neste âmbito universitário ou não só? Sim. Eu acho que, assim, a primeira coisa de base que eu acho que é essencial, seja para um homem, independentemente do género, porque pronto, acho que o feminismo também é muito questionar o género, o que é ser mulher, não é? Não sei. Mas, mas acho que uma coisa que é essencial é tu colocares-te no lugar de questionares as tuas próprias crenças. Ou seja, tu assumires a possibilidade de, se calhar, o mundo não é exatamente como eu acredito que ele é, e então é um bocadinho partir daí para desconstruir a ti própria, a ti próprio, o que for. Eu acho que isso é essencial. E ao pormos um bocadinho no lugar uns dos outros, não é? Se calhar que os nossos amigos rapazes também se tentem pôr mais no nosso lugar e escutar-nos e valorizar aquilo que nós dizemos e denunciamos, se calhar eles próprios a tentarem perceber um bocadinho o que é esta coisa da masculinidade tóxica, o que é que. Acho que era incrível se nos grupos assim de rapazes, sempre que, não é? Quando há aqueles chats que nós sabemos, não é? Em que há aí corpos de mulheres a serem comentados e circular, se calhar que houvesse algum rapaz naquele grupo e dissesse: olha, isso não é fixe, não é? Se calhar não vamos por aí. Sempre que vês tipo alguém a assediar alguém,
Acho que o movimento Me Too em Portugal agora também veio mostrar que há muita coisa para fazer também, portanto acho que também estar atento, denunciar, apoiar quem sabemos que passou por situações de assédio, de abuso e acho que validar sempre aquilo que é, não desconfiar nunca da pessoa, validar sempre aquilo que ela está a dizer, acolheres aquilo que essa pessoa te diz. Acho que é estar, imagina, eu acho que quando tu começas a estar desperto, depois é uma coisa que vem em cadeia. Tu ouves uma certa expressão, já ficas, oi, isto tem aqui um bocadinho de, se calhar, é um bocadinho machista. É o dizerem, é teres alguém a dizer-te, olha, tapa-te um bocadinho, porque é que vais vestida assim? Estás assim muito. E dizer, não, eu vou assim, porque eu quero. É o veres também entre as tuas amigas, por exemplo, quando ouves comentários de ai, aquela rapariga, mas que ela se veste assim, ou ai, mas ela não tem corpo para aquela roupa. Às vezes não, tipo, para com isso, tipo, isso é tóxico. Um, acho que é, lá está, desconstrução pessoal, tipo, ler muito, há tantos livros, há tanta coisa hoje em dia no Instagram, na internet de vida, sobre que dá para aprofundarmos esta desconstrução pessoal. Para com esta frase que eu acho que resume isto, que é não saber e não agir é não saber. É não saber, não, não é isto, espera. Saber e não agir, não. Exato. Saber e não agir é não saber. Ou seja, quando tu sabes mesmo e quando tu desconstróis a ti própria, ouves as histórias das outras pessoas, eu acho que não dá para não agir, porque não dá para não te revoltares, não dá para não te indignares. E eu acho que é um bocado isso. Eu acho que às vezes as pessoas também, eu sinto que às vezes os debates sobre questões de género, às vezes tornam-se tão incendiários, que parece que nos esquecemos daquilo sobre o qual o feminismo é, que é sobre histórias de vida de pessoas. É sobre pessoas e é sobre seres humanos, acima de tudo. E é sobre pessoas que sofrem das mais variadas formas por serem mulheres. E não só, lá está, também. Portanto, é sobre querermos viver com menos violência e com menos sofrimento. Eu acho que não há nenhum ser humano que não queira viver de forma um bocadinho mais livre e leve e feliz. Pronto, e o feminismo em concreto, só para acrescentar uma coisa que eu acho que não respondi há bocado na tua primeira pergunta, que é porquê esta luta em concreto, que é o facto de, eu acho que há uma série de desigualdades que são específicas de questões de género. É isso. E eu acho que isto é um bocado, ou seja, há tantas desigualdades no mundo, há tanta coisa a mudar, que eu acho que tu pegas um bocadinho naquilo que mais te toca, sendo que está sempre conectado com todas as outras desigualdades e problemáticas, e daí, mais uma vez, o feminismo interseccional ser o que me parece mais sóbrio e pertinente. Um, e perdi-me, mas é isso, ou seja, há uma série de desigualdades que são específicas, que não são só específicas, não foram só trazidas pelo capitalismo, por questões de igualdade de classe, que são questões de género especificamente. E pronto, eu sendo mulher, ou sendo percebida pela sociedade como mulher, pelo menos, pronto, confrontei-me com isso e acho que foi por isso que também foi sentido mais o apelo em relação a essa luta.